Boa noite, meu amigo mestre Tata Boculê. Boa noite a todos. E que bom, né? A gente vai se encontrar mais uma vez hoje, né? É verdade, ontem já conversamos tanto, né, na reunião que tivemos da criação Verdade. do Já botamos NEAR. tanta coisa em dia que eu não sei se dá para alguma coisa para hoje. Acho que não vai faltar assunto, não. Contigo não falta assunto, Tata. Ontem foi bom o papo, né? Eu nem senti o tempo passar. Eu cheguei em casa na hora da reunião e ainda ficamos, acho que quase 3 horas, todo mundo conversando. Espero não tomar tanto Pois teu é, tempo né? hoje, não te deixar tão cansado, que ontem foi cansativo também. Verdade, verdade. Mas deu para gente colocar muita coisa em dia, né? Principalmente referente a algumas questões acadêmicas, né? Verdade, verdade. Eu vou já encaminhando o nosso começo de conversa aqui. O pessoal está chegando. Estamos em 16 pessoas, 17 agora. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos os participantes, em especial do mestre Tata Boculê. Eu vou rapidamente fazer uma apresentação do Tata Boculê e logo depois a gente vai ouvi-lo e em seguida fazemos a nossa roda de conversa usual. Carlos Alberto de Souza Fournier Filho, Tata Boculê, nasceu no dia 26 de dezembro de 64 em Manaus, Amazonas. Foi iniciado no Candomblé, nação Angola, pelo Tata Dia Esqueci Mutalembe, José Wilson Falcão Real, para o Inxi, não sei se estou certo, Orixá Gongombira, recebendo a dígena nome Tata Boculê. Sacerdote com 35 anos de iniciação e mais de 70 filhos de santo, fundou em 89 a Casa Abassá Gola Nzu Tata Boculê Gongombila, primeira comunidade de terreiros de tradição Angola de Boa Vista, Roraima. Tata Boculê é graduado em gestão pública e atualmente preside a Associação de Umbanda, Ameríndios e Cultos Afro-Brasileiros do Estado de Roraima, Açoaé. É ainda membro ativo de diversos coletivos e redes de divulgação da cultura e religiosidade afro-brasileiras, tendo recebido em 2017 a Comenda de Orgulho de Roraima concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Meu querido amigo Tata Boculê, muito obrigado pela presença. Desculpe os meus erros na pronúncia dos nomes da tua casa, me corrija, por favor, logo em seguida. Para mim é muito especial a presença do Tata Boculê aqui hoje, porque ele é, digamos, talvez o principal motivador ou a pessoa que tornou possível as primeiras confluências em torno da disciplina do Encontro de Saberes na UFRR, um seminário sobre a consciência negra que ocorreu, no qual o Tata Boculê fez uma provocação muito pertinente, importante, da demanda que os mestres e mestras têm de também adentrar o espaço da universidade como sábios, conhecedores e detentores de conhecimentos que devem ser levados em consideração na academia, e não só objetos de pesquisa aos quais os pesquisadores, antropólogos e outros cientistas vão em busca de conhecimentos e depois retornam para a academia. Então, essa conversa do Tata foi num momento especial onde eu comecei a conversar com o professor Américo e outros colegas para que a gente gestasse o projeto do Encontro de Saberes, e hoje nós estamos na segunda oferta do curso, sendo que na primeira oferta foi em 2019, ainda no período de ensino presencial, e a gente teve a oportunidade de fazer uma aula no INAM com o Tata Boculê e uma outra durante um sábado na casa do Tata, onde a gente pôde conhecer na prática, né, o candomblé, um pouco dos fundamentos, dos assentamentos da casa do Tata Boculê, e foi uma experiência incrível, foi muito especial, e é muito bom agora estar contigo de novo aqui, Tata, e te agradeço imensamente essa disponibilidade de tempo à noite, num horário que não é um horário tão bom assim. E te passo então a palavra para conversar um pouquinho com a gente, falar um pouco sobre os saberes da tua nação, da tua religiosidade. E mais uma vez, muito obrigado. Ah, nós estamos. Uma boa noite a todos. E, primeiramente, eu quero saudar hoje, na sexta-feira, a nossa ancestralidade. Para nós, dois povos de
terreiro de matriz africana. Hoje louvamos Oxalá, o Senhor Pai de todos. E, como é de costume, nós, de povo de terreiro, tudo nosso é na animação, tudo nosso é na felicidade, tudo nosso termina em festa, porque somos um povo, apesar de sofrido, maltratado, escravizado, mas somos um povo feliz, que trabalhamos a espiritualidade com a melhor maneira possível para que a gente possa nos erguer a cada dia e a cada instante. Então, salvando a minha ancestralidade e pedindo licença a todos os inquices, que são os orixás do Panteão Banto, que sou angoleiro, eu quero saudar, lembrar Lilê, lembrar Furanga, que são Caçutelembá, né? É de Aroeta Tamonaxé, Xerexé, filho de Ganga, Zumba, Orixaxá, Tamoname, Nibucuaçoba, Tatamoname, Nibucuaçoba, Arueta Tamonaxé, Xerexé, filho de Ganga, Zumba, Orixaxá. E com essa saudação, eu começo a nossa fala, agradecendo aos inquices, aos orixás, principalmente pela iluminação brilhante da cabeça desses mestres professores da universidade, que conseguiram, com muita luta, nos trazer até aqui nesse espaço. Eu sou Carlos Alberto de Souza Fournier, filho, iniciado no candomblé em 10 de agosto de 1985, pela nação Angola, iniciado por um baiano, que era meu zelador, na cidade de Manaus. E, chegando aqui em 89, eu fundo o Abaçá de Angola, Nigunzo Tataboculê, traduzindo para o português, o Quimbundo, o Umbundo, a casa da força do caçador. Na comparação, eu sou do Oxóssi, mas meu orixá em Angola, o inquice, é Gongombira. Então, com essa fala e com esse início, a gente vem aqui para falar um pouco do que é a nossa experiência dentro das religiões de matriz africana, nas comunidades tradicionais de terreiro. Somos oriundos de África, de Mãe África, trazidos para cá em navios negreiros com escravos e escravizados ao chegar. Mas somos filhos de reis e rainhas de África. Fomos contrabandeados, como já é conhecimento de todos, por volta de 1560, nosso povo chega no Brasil. Principalmente Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão. E daí nosso povo se une às outras nações trazidas no mesmo navio e tenta e consegue a resistência para que hoje eu possa estar aqui falando a respeito da religiosidade e da luta negra dentro da religiosidade. Nós entendemos que os espaços hoje são amplos, mas ainda com muita ainda atrapalho contra o nosso povo. Quando o nosso povo sai do Maranhão para expandir a região norte, chega até o Amazonas, né? Via Maranhão, Pará, Amazonas, e aí do Amazonas a gente vem para cá, para Roraima, e traz o candomblé, nação Angola, para Roraima em 89. Desse inteirinho para cá, nós começamos a nossa luta no movimento negro, pedindo igualdade, pedindo respeito e principalmente pedindo que nos respeite religiosamente.
fazendo assim um reconhecimento da nossa história. Hoje, sou atualmente presidente, respondo pela ASUAER, Associação Ameríndia e Umbanda e Cultos Afros Brasileiros do Estado de Roraima. Nós estamos hoje agregando mais de 100 terreiros no nosso estado registrados, né? Fora as outras casas que ainda não têm registro formal. Também faço parte da RENAFRO, Rede Nacional de Saúde e Terreiro, uma organização nacional de nome que luta pela saúde dos povos de terreiro, das comunidades tradicionais de matriz africana. Também sou coordenador da rede Amazônia Negra, um movimento negro organizado da sociedade civil que luta por políticas públicas inclusivas e positivas para o povo negro. Atualmente, estou também coordenador da Aquibanto, que é a Associação Nacional Cultural de Preservação do Patrimônio Banto, da cultura negra do povo banto, do qual eu faço parte como angoleiro. Então a gente já está aí no movimento desde 89, né? 89 que a gente vem trabalhando para que a gente seja respeitado e visto como igual. Participamos em 2003 de uma conversa do governo federal em Brasília, uma consulta, para saber o que nós precisávamos. Foi logo no começo do governo Lula. Qual era a nossa dor? E nós já tínhamos falado dessa dor lá atrás, em 88, quando a gente reclamou de não termos a preservação de nossa cultura, de não termos representação dos nossos povos. É quando o governo lá atrás, em 88, ele funda a Palmares, a Fundação Palmares, que o objetivo dela era justamente dar visibilidade à história da civilização negra brasileira. Para nós foi um grande ganho. Quando, em 2003, somos chamados para essa consulta para criarmos a CEPI, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. A gente percebe que de 1988 a 2000, vai 15 anos para sair da Palmares e criar uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, para que o nosso povo tivesse vez e voz. Aí nós temos, de 2000 até agora, 2021, 18 anos de diferença, aonde voltamos de novo a estaca zero. A Palmares sendo dirigida por um famoso capitão do mato, que, por ser negro, deveria apoiar os irmãos. Não, é o contrário, está nos açoitando e voltamos a estaca zero quanto à questão histórica de preservação da nossa cultura. Fatos esses que vão gerando outras questões quando volta para cá, para a religiosidade, para a parte religiosa, aonde nós chamamos de matriz africana. A gente vê que no estado do Rio de Janeiro a perseguição está imensa, depredando os terreiros, quebrando o terreiro, expulsando pais e mães de santos de suas casas, muitos deles até sendo mortos, né? Aí a gente fala na intolerância religiosa. Vem a intolerância, a questão de nos voltarmos pro Pelourinho, fazermos novamente os negros açoitados do passado. Nessa perspectiva e nesse recorte, a gente chega até Roraima, aonde hoje nós temos uma luta cerrada para que isso não aconteça com a gente aqui, para podermos falar: eu sou angoleiro, eu sou de matriz africana
eu sou banto, eu falo língua quibundo ou quingongo. Aí quando a gente entra para a parte religiosa, a gente entende que sou um tata de Niquice, ou seja, um zelador do orixá, do Inquice, da força natural da grande mãe natureza. Nós cultuamos os Inquices. Esses Inquices são paralelos à nossa força natural. Nós temos entre eles Ogum, ou Oximokumbi, como nós falamos no dialeto quimbundo. Oximokumbi, que para outros é muito conhecido como Ogum. O grande senhor da batalha e o criador do ferro, o grande metaleiro e caçador também, porque todo o panteão africano ele vive da caça. Ele vivia da caça, era a caça era o sustento principal do povo africano. Na mesma hierarquia, antes do Ogum, nós temos Nizila, ou Senzamuzila, que comumente é chamado de Exu, o grande senhor da comunicação. Não confundir o Exu pintado na famosa Bíblia com o Exu Nzila, nosso protetor, o camarada que rege o caminho e principalmente porque é o senhor da comunicação, porque é ele que leva a mensagem de um lado para o outro para que a gente possa comungar e ter êxito no caminho que nós vamos. Logo, nós teremos Congumbila como Talombô, o grande caçador, aquele senhor da prosperidade, aquele que caça e traz a fartura para a sua casa, para a sua aldeia, aquele que conhece a mata como ninguém. Onde está a caça, onde está o sustento. Caça para sustento, preservando a natureza e preservando o habitat de cada espaço que ele puder caminhar. Logo em seguida, nós temos o Inquice chamado Catendê, comumente no dialeto queto, conhecido como Ossanho, o senhor da folha, o grande médico conhecedor da medicação natural. Aí, quando a gente começa a dizer que Ossanho, Catendê, o nosso Catendê, é o grande conhecedor das ervas medicinais, nós já estamos dizendo que antes de existir o chamado ecologistas, nós já éramos ecologistas naturais. Nós já preservávamos esse espaço que para nós é comum, porque nós necessitamos dele. Lá atrás, bem na frente, bem atrás, nós temos o Maluaê, ou Tabungo, para o povo branco. Tabungo, o senhor, o médico que nos cuida, o médico que nos sara, o médico que toma conta do meu espiritual e da minha saúde. É como nós vemos, como a gente tenta localizá-lo, como aquele senhor que vai me curar, que eu posso recorrer a ele na minha enfermidade e ele vai ter sempre um bálsamo que vai me ajudar e me tirar do sofrimento contra as enfermidades. Temos também Zazi, o senhor do trovão, mais conhecido como Xangô, mas que é o grande juiz, o grande rei, que sabe lidar com todo tipo de situação. É aquele centrado, a balança, o fiel, aonde ele sabe o certo e o errado e nos direciona para o bom caminho, para as coisas boas que a gente possa adquirir na nossa vida. Temos Oxum, o Dandalum da Quecime, que é o Amazi, a grande senhora mãe das águas doces, como é conhecida, aquela que abre o seio, abre o seu óvulo, sua barriga e gera os filhos, e deles é amada e ama como ninguém. Logo nós temos Inhaçã ou Matamba,
a grande senhora, a mãe também, que é outra, que é o orixá feminino, uma inquice feminino, que também toma conta da parte da natureza relativa ao trovão, ao relâmpago, ao fogo. É guerreira, defende seus filhos de tudo, sempre está à frente, numa defesa como mãe, uma defesa matriarcal. Temos Angorô, comumente chamado de Oxumaré. Angorô, senhor que consegue fazer a ligação entre o céu e a terra, para que Zambi, Deus maior, saiba que o homem na terra precisa sempre da ajuda celeste do alto de cima. E Angorô faz essa junção, faz essa união entre o homem e os seres divinos que são nossos inimigos. Logo em seguida nós temos Iemanjá, ou Bicaiá, para o povo banto, a mãe que abre os seios e alimenta seus filhos, a mãe que abre os seios e faz nascer os grandes mares, as águas salgadas, para que a gente possa transcorrer de um lado para o outro, para que a gente possa descobrir novos horizontes. E ela é considerada a mãe da cabeça, das cabeças, porque é a senhora do infinito. E aí nós temos Nanã, que é Zumbaradá, que é a grande senhora mais antiga, a avó mãe de todos, aquela que veio do fundo do mar, do fundo do rio, trouxe o barro suficiente para que nós pudéssemos estar aqui, sabendo que somos humanos, que somos seres feitos para pisar a terra e dela prosperar e termos outros movimentos necessários. E aí chegamos a Lembá. Lembá, o grande senhor de branco que hoje nós vivenciamos, e podemos comparar com Oxalá, do povo Nagô, né? Que é o Senhor da criação, que é o Senhor do branco, o Senhor da paz, aquele que vai nos trazer o conforto para a vida, para a nossa sobrevivência. E aí, com esse pequeno resumo de alguns inquices só, porque nós temos vários outros. Se a gente for enumerar os inquices todinhos aqui, nós vamos passar esta aula, mais outra aula, não termina, vamos ter que abrir o livro. Mas aí nós chegamos aqui em Roraima para professar e cultuar a nação Angola. Nação essa da qual eu faço parte, e sou sacerdote, como a gente costuma chamar, um tata de inquice, zelador. Nós cultuamos a ancestralidade. As religiões de matriz africana, elas têm a afinidade de nos trazer esse encontro corpo, mente e espírito. Nós trabalhamos com as forças da natureza. Nós trabalhamos com ervas, com o sol, com a lua, com o vento. Por quê? Porque nós preservamos aquilo que nos foi dado pelos nossos ancestrais, pelo povo aqui que chegaram escravizado. Nós cultuamos a natureza em si, o bem-estar social, religioso, né, do espírito. Aí, quando a gente vê que somos taxados de macumbeiros, até acho graça, porque quando a pessoa nos chama de macumbeiro, é sinal que ele aprendeu alguma coisa da língua banto, da língua iorubá, né? Ele aprendeu alguma palavra, primeiro macumba, porque macumba nada mais que é um instrumento de madeira com vários cortes, semelhantes ao que os pagodeiros usam como um agogô, aquele que toca com a varinha, fazendo um som maravilhoso para que os nossos tambores possam chamar nossos orixás
que são invocadas através da dança, do canto, da alegria, da festividade. Aí quando você fala em povo negro, povo aqui chegado escravizado, você encontra esse povo mesmo hoje sendo ironizado, sendo tendo preconceito, tendo uma intolerância religiosa, fazendo uma grande contribuição na língua portuguesa, né, trazendo várias palavras, incorporando ao vocabulário português, e a gente não vê, vamos falar disso, né? Só vê que nós somos adoradores do diabo, somos feiticeiros, não nos temos como religião igual, que nós gostamos de trazer as pessoas para o nosso lado para a felicidade. Nós não obrigamos ninguém a ser candomblessista. Porque o candomblé você não escolhe, ele me escolhe, é diferente. É o chamado, você vem para ele porque é o coração aberto, é a alma limpa, que é o grande objetivo do candomblé e a essência. Você estar de alma limpa, você estar com o coração limpo. E a gente entende que quando você fala de religiosidade em Roraima, a gente ouve muita besteira, né? Muita coisa que não vale a pena. E aí chega a inclusão, a gente vai para a universidade, para a academia. Nós estamos cansados, como eu disse para o professor Pablo, de ser objeto de estudo. Porque até então, quando tem as teses a ser defendida, aí nós somos chamados. Criaram uma data chamada 20 de novembro como Consciência Negra. Bom, 1560 nós chegamos aqui. 2021 ainda tem que ter consciência negra? Ainda tem que dizer para umas outros que minha religião ela é milenar, que ela não ofende ninguém, que ela cultua o mesmo Deus com uma nomenclatura diferente. A nomenclatura que é diferente, mas o louvor é o mesmo. Quando nós abrimos a nossa casa em 88, 89, nós viemos com esse intuito de trazer a cultura diferenciada, de trazer uma religião tão forte quanto as outras. E dizer que nós existimos. Nós não vimos aqui nessa aula falar de como acender vela, de como fazer, não. Nós estamos falando aqui da religiosidade como cultura, como espaço territorial de um povo aqui chegado escravizado. Espaço esse que deve ser, sim, não tolerado, mas respeitado. Respeitado como cultura, respeitado como espaço religioso e principalmente respeitado como um lugar espiritual onde eu vou buscar o que eu necessito. Então esse é um relato da gente, não só como um líder religioso, mas como um líder de movimento negro. O candomblé em Roraima, o candomblé banto de Angola, ele chegou aqui, não foi fácil. A gente tem hoje a nossa casa com 30 e poucos anos, e tocando um candomblé, e hoje os vizinhos estão nos incomodando. Porque fizemos uma parceria forçada, mas fizemos uma parceria. Uma parceria de respeito de cada qual no canto. Aí a gente entende que a religiosidade hoje é o respeito de um para o outro. É o movimento que nós estamos aqui. É esse movimento que nós estamos buscando. Ok, professor Pablo? Ok, mestre Tata Boculê, muito obrigado. Ouvindo a tua fala, fiquei recordando que o módulo que tu ministraste em 2019, do Encontro de Saberes, foi justamente sobre as artes da cura, né? Como se fosse um prenúncio. Né? Eu lembro que tu explicasse bastante detalhes a respeito dos processos de cura no candomblé,
na importância da cura, do orixá da cura. Eu depois queria te ouvir rapidamente sobre isso, inclusive retomando rapidamente a fala da Mãe Michele de Oxum e também do Nego Bispo, que a Mãe Michele de Oxum comentou dessa nova vida que nós estamos vivendo, da Covid, e como esse vírus é uma força da natureza, desconhecida, e que, portanto, deve ser respeitada, que é diferente dos orixás, que são cultuados, são conhecidos, mas que ela também é uma força da natureza que merece respeito. Retomando a palavra que tu acabaste de trazer à tona, que é a ideia do respeito, que eu acho que é uma palavra muito melhor que a tolerância, que a tolerância implica você aguentar alguém que você não gosta, que não compatibiliza, e o respeito, eu acho que envolve questões mais interessantes. E o Nego Bispo falou um pouco também sobre isso, a respeito de como ele vê o momento de hoje, o isolamento, e ele argumentava que, na verdade, os brancos, os colonialistas, como eles chamam, já viviam um isolamento antes da pandemia. E que para ele, hoje em dia, ele até citou o caso da comunidade dele, outras comunidades que ele conhece, que a Covid, enfim, é um perigo, obviamente, mas que ele dizia que os quilombos eles compartilham de uma imunidade coletiva, de uma relação, sempre estiveram relacionados com as alteridades animais, espirituais, com o axé da natureza, com as forças da natureza, e que isso traz um fortalecimento também nesse momento. Então, que tu pudesse falar um pouquinho de como está sendo a tua vida agora na tua casa, que acredito que está fechada, e também como é que tá teus trabalhos de cura, como é que tu está vendo esse momento do ponto de vista dos teus saberes. E logo depois eu passo para o pessoal fazer também outras perguntas. Mas eu queria ouvir um pouquinho a tua fala a respeito disso. Bem, primeiro, nós estamos seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde, né? Da OMS. Porque, na verdade, a gente não pode brincar com essa fatalidade aí chamada Covid, que nós podemos chamar de peste. É uma peste diferenciada que ela está entrando caladamente na nossa casa e a gente não está percebendo. Por mais que tu tenha muito cuidado com ela, mas ela consegue ultrapassar as barreiras da tua casa, mesmo que tu esteja ali te cuidando do teu outro e tendo todo esse cuidado conforme a Organização Mundial de Saúde nos recomenda. Quando a gente vê essa parte, a gente tem a fé em Cavungo. Levamos junto as recomendações dos órgãos de saúde, mas confiante em Cavungo, em Obaloaê, o grande Senhor da Terra e o Senhor da Saúde. Nós não podemos estar reunidos todos dentro do terreiro, na nossa comunidade. E para isso nós também estamos lançando mão dessa ferramenta, que é essa transmissão eletrônica, e levando o conhecimento das nossas ervas para os nossos filhos que estão em casa, né, em confinamento. Mas, dizendo a ele, chá fulano fortifica a tua imunidade, toma o chá fulano, porque ela é forte. Muito chá de hortelã com limão fortifica a tua imunidade. Mas não esquece de tomar o banho para limpar o corpo e a alma. Essa transmissão ainda, ela é forte, por quê? Porque Cavungo, o grande Senhor, que é rei da terra, que é aquele que traz as ervas e as raízes para nos curar, nos diz que devemos sempre estar comungando com Deus, Zambi. E nós, nessa pandemia, a gente vê a necessidade de não só estarmos nos cuidando corporalmente, a saúde corporal, como a saúde mental. Muitas vezes a gente não está percebendo, mas muitos dos nossos, e talvez dos outros também, estão com problemas psicológicos, devido ao confinamento, devido ao medo dessa doença louca que está aí. E aí é na hora que nós entramos espiritualmente para conversar, para ter um diálogo mais aberto espiritual,
trazer de dentro dele a essência natural dele, que é essa força espiritual que vem, para que a gente possa combater juntos, junto à medicina e junto à medicina natural que a gente conhece. Nesse aprendizado, a gente vê nosso povo chegando, porque muitas vezes você tem que ver como é que está o SUS, né? E nós somos o SUS do povo negro, nós somos o SUS do pobre, que não tem acesso aos hospitais, às clínicas particulares. Nós fazemos o mesmo objetivo do SUS, não com o mesmo potencial da medicina, mas nós fazemos o acolhimento, nós fazemos a triagem, nós recolhemos e tratamos. Junto de comum acordo com a medicina, nós também fazemos a nossa medicina alternativa natural. Mas isso não quer dizer que nós não vamos buscar também recursos na medicina científica, porque hoje essa pandemia ela não tem mais rumo. Ela está tendo vários caminhos que a gente não está podendo mais só dizer, eu cuidei com chá. Não, nós temos que cuidar também com a medicina científica. Mas o terreiro continua aberto, o terreiro continua recebendo seus filhos para cuidar, para dar informações, para dar esse acolhimento que é natural dos povos de terreiro. Muito obrigado, Tata, pela tua fala. Eu abro para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Vocês sabem, a maioria de vocês, como a gente conduz os nossos encontros, então esse momento está aberto para quem quiser fazer uso da palavra. Boa noite, professor Alfredo. Sim, boa noite. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu trabalho como psicólogo na área da psicologia transcultural. Levante um pouco a câmera, professor Alfredo. Desculpe lhe interromper, a gente está só vendo uma parte do seu rosto. Se o senhor levantar um pouquinho a câmera, a gente vai conseguir ver melhor. Desculpe lhe interromper. Agora melhorou. Aí está bem agora? Agora está ótimo, professor. Bueno, desculpe. O som está bem? Tá bom, sim. Estamos escutando muito bem. Bueno, então, minha pergunta é com respeito a como vocês, das suas comunidades, estão acolhendo e acompanhando ou tratando a problemática ligada com a saúde mental, com o alcoolismo e com o suicídio, que são as situações mais complexas na área assim, comunitária originários. Obrigado. É que o professor Alfredo, Tata, ele trabalha com a psicologia transcultural, que ele estava falando a respeito bem no momento que eu o interrompi, que envolve essa dimensão de reflexão sobre outros regimes, outras concepções de saúde, de adoecimento, outras terapêuticas, outros modos de tratamento, como os que são utilizados no candomblé ou nas sociedades indígenas. Então ele tem essa curiosidade em especial com relação a essas questões. Seu microfone está desligado. Só para deixar registrado, tá? Só para deixar registrado que sua voz está saindo cortada, tá? E aí tem hora que eu tenho que ligar uma frase com a outra. Eu quero deixar claro que a gente trabalha espiritualmente, né? Nós do candomblé tratamos os nossos adeptos, o nosso povo, muito com as limpezas corporais, limpezas espirituais. A nossa preocupação hoje muito grande com os nossos jovens, principalmente com os nossos jovens, pela questão do suicídio, né? Suicídio juvenil. Então, nós já temos uma parceria muito grande entre os órgãos do governo, quando há necessidade que a gente tenha que recorrer à medicina, tenha que recorrer à psicologia em si, quando a gente fala de suicídio.
porque os povos de terreiro, eles estão comumente acostumados a se reunir em família e discutir em família todas as questões por quem está passando. Então, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família. Então, todas essas questões, alcoolismo, problema mental, problema até do próprio suicídio, ele é pequeno. Se você for ver uma pesquisa nos terreiros, principalmente do Brasil, você vai ver que o índice de mortalidade por problemas mentais, por alcoolismo ou por suicídio é muito pequeno. Porque nós trabalhamos a família, nós trabalhamos o conteúdo espiritual e principalmente nós trabalhamos com a acolhida. Quando você é bem acolhido, você abre o seu espaço para que a gente possa entender o que você está passando. E nesse universo do entendimento, nós temos o nosso conselho dos idosos, conselho das pessoas mais velhas. E elas vão te reunir para que a gente faça todo esse trabalho de acompanhamento. Se necessário, a gente procurar a medicina, nós vamos fazer isso junto com a pessoa, junto com o nosso membro. É quase parecido como acontece hoje com os povos indígenas, que também fazem seus conselhos e hoje a saúde está lá dentro, né? Nós temos a CESAI, a CASAI, tudo dentro das aldeias indígenas para ter essa ajuda a mais. Porque sabemos que antes nós éramos fechados em comunidades, em aldeias também, em tribos. Hoje, a globalização abriu um leque e muita coisa entrou dentro da nossa comunidade, dentro do nosso espaço, que a gente tem que recorrer a outros instrumentos, a outros equipamentos para ajuda. Mas ainda hoje nós tratamos isso dentro da comunidade, junto com o nosso povo, junto com toda a comunidade, pedindo ajuda e tentando sempre trazer de volta aquele membro da nossa comunidade para que a gente possa dar essa ajuda necessária psicologicamente e materialmente e espiritualmente, que é o nosso foco maior também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta e pela resposta, professor e Tata. Eu não sei se alguém mais, eu vi que o mestre Sica está por aqui também. Eu soube também que vocês conversaram, se conheceram virtualmente. Se o mestre Sica quiser fazer uso da palavra, é muito bem-vindo, se puder, se estiver em condições agora. Ou qualquer outra pessoa que queira perguntar alguma coisa para o Tata Bocculé. É muito complexo a gente, quando fala de religião de matriz africana, para os acadêmicos em si, porque a gente está acostumado só a ler livros, né? Vai vir tudo bonitinho no livro de pesquisadores, né? O pesquisador que só nos perguntou e escreveu. Eu disse para ele que eu sinto dor e ele me disse que eu me sinto muito bem em estar no Brasil, em ser brasileiro. Ele vai traduzir o pesquisador da maneira melhor para ele, né? Não a melhor maneira que a gente traduz. Por isso que foi um dos questionamentos que eu fiz para a academia, para a universidade, que nós teríamos que falar pessoalmente o que nós sentimos e como nós somos. Não adianta nos retratar, fazer um retrato para a gente, porque de retrato nós estamos já fartos, porque a partir desses retratos que existiu o inferno, existiu o cão, existiu o diabo. Na religião de matriz africana não existe inferno, não existe o cão e nem existe o diabo. Até porque nós cultuamos a natureza. Exatamente. E ao mesmo tempo essa crise da representação, né? Essa ideia de querer representar o outro. Na academia isso já vem sendo debatido e eu acho que avançamos. Tata Bocculé, eu acho que fez rapidamente um histórico também de algumas conquistas que, por mais que estejam ameaçadas ou até temporariamente suspensas em alguns aspectos, como a Fundação Palmares, que tu comentaste, a universidade já vem mudando, é um processo que vem acontecendo de uns anos para cá, embora em muito menor escala do que a gente espera,
Mas hoje já temos espaços como esse, do Encontro de Saberes em algumas universidades, esboçando cada vez mais essa descolonização dessa instituição que, como o Nego Bispo bem lembrou, é uma chocadeira do colonialismo, né? Dos ovos do colonialismo. Então é muito importante a tua fala no sentido Até contra-colonial porque que ela tem. a gente entende, professor, que a criação das universidades foram para filhos de brancos, né? Filhos dos senhores estudarem. Não tinha esse espaço para o pobre, nem principalmente para o negro. Exatamente. Então, fazer essa desconstrução, para mim hoje estar aqui falando para esses alunos, para esses acadêmicos, é maravilhoso, é um espaço que nós temos. Né? É um espaço que não foi negado já há não sei quantos anos. É um resgate de que nós temos um direito igual. Tá? O direito igual de estar, de pronunciar, de dizer, de falar. Seja ele politicamente ou seja ele religiosamente. Que bom. Eu vou passar rapidinho a palavra para a Deise, depois eu tenho também mais uma pergunta para te fazer, mas a Deise quer colocar uma questão, eu passo a palavra para ela, eu vou ler o chat aqui se tem mais alguém querendo falar. Acho que a princípio é só ela. Pode falar, Deise. Tá por aí, Deise? Oi. Eu queria falar, mas eu acho que alguém tá na minha frente ali. Tem alguém na frente? Desculpa, A eu não vi. A Jessi, desculpa. Eu olhei e falei, Deise, claro, desculpa, perdão. Mas eu quero também. Eu li Jessi e eu acho que foi na hora que a Deise entrou no chat e eu confundi. Desculpa. Mas pode me colocar depois, tá? Eu posso falar? Claro, Jessi, desculpa. É o Sica, tá? É o Sica. É o mestre Sica. Olha, já tá tarde eu não sei, hoje eu não tô funcionando muito bem. Eu fui lá, te chamei, aí eu misturei os nomes. Pode falar, Sica. Que bom que tu estás por aqui. Boa noite a todos, é um prazer estar ouvindo esse grande mestre, grande Tata. É maravilhoso ouvi-lo. A gente está numa dimensão bem longe um do outro. Eu estou aqui no sul, ele está no norte do país, assim, eu aprendi com ele que é norte, antes de dizer no nordeste. É norte, a única capital no hemisfério norte. E nós estamos, eu tenho certeza que nós estamos unidos, como disse ele ao princípio, por uma religião, por um segmento desde África, ele com a dimensão imensa que é o candomblé de Angola, que é Banto, e eu aqui, Batuque, Oió, nação Oió, do povo Yorubá. Nós somos todos iguais, da mesma maneira, da mesma fala que o Tata tem, eu posso ter um pouquinho com menos força, mas com o mesmo resumo de raízes. Se o Tata ele diz meia dúzia de palavras, eu digo duas. As minhas duas palavras vai ser tão igual com a meia dúzia do Tata. Vice-versa, se eu disser meia dúzia, ele disser duas, vai ser a mesma forma que nós somos um povo de etnia unida. Não interessa que nação ela é e de onde ela veio, dentro de África. Muito obrigado, professor Pablo, por estar hoje nos apresentando, nos mostrando o enriquecimento que é esse povo banto, que veio há 300 anos antes do povo Yorubá. Muito obrigado mesmo. E eu vou fazer minha propaganda, tá? Eu vou estar aqui também. Exatamente. Dia 20, nesse horário, tá bom, pessoal? Eu quero estar aqui para aprender com vocês, tá bom? E peço que faça bastante pergunta, tá? Me provoque muito para que eu aprenda com vocês. Eu quero errar nessa provocação e você vai dizer para mim, não, o Sica, deve estar dizendo, Sica, tem coisas mais fortes do que isso. Obrigado mais uma vez. Nós vamos estar, com certeza. Tu és o próximo. Obrigado. Deise, não sei se tu queres falar, porque eu acho que não era uma pergunta, era mais uma saudação do mestre Sica. Pode falar, Deise. Peço licença, peço meu agor para o Baba,
meu axé, né? Acho que fala. Agradecer a presença. Eu acho que eu estou de novo estagnada com as vozes ecoando na minha mente, assim. E cada coisa que você vem trazendo vai complementando as falas de quem já esteve aqui, né? Então parece que reverbera cada dia, assim, quando o Pablo diz tem mais um convidado, a gente vai pensando, e agora, o que eles vão trazer? Porque tá mexendo muito com a gente isso, né? Como a gente, eu tô nos dois lados, assim, né? Eu sou filha de terreiro, eu nasci, então eu entendo quando o mestre fala, assim, que a gente precisa ter a vivência, né? A gente precisa respirar o terreiro para entender quem somos nós, essa natureza, todos esses orixás, o que eles fazem na nossa vida. E eu fui para o outro lado, que é ser acadêmica, que é ser pesquisadora, né? E quando eu comecei a falar sobre essas relações que a gente vê dentro do terreiro, causa muito estranhamento dentro da academia. E aí eu falava com as pessoas achando que era muito natural isso. E tá, eu tô falando de orixá, tu não sabe o que é orixá, sabe? E aí você teve uma fluidez nessa fala, então eu agradeço já, né? Hoje eu acredito que quem não entende sobre o que é os inquices ou sobre orixás, a sua fala ficou muito claro, porque já teve outras falas aqui sobre os orixás e às vezes fica muito confuso para quem não é de dentro do terreiro, né? Então eu acho que trazendo esse escurecimento, né? Vamos trazer a força das palavras, assim, né? Está trazendo mais que um clareamento, né? Tá escurecendo ideias, tá nos colocando para esse lugar de fala, né? E eu não quero mais ter que ouvir sobre tolerância religiosa, sobre mimimi, sobre o meu cabelo que é isso que é aquilo, entendeu? Eu quero ouvir isso, os mestres trazendo a composição de que está acontecendo lá dentro do terreiro, né? E eu acho que se a academia pudesse estar cada vez mais próximo, não só indo fazer as pesquisas, mas não a academia mais próxima, mas que as portas fossem, né, do vai e vem aquele, né, de que a gente pudesse entrar e voltar, né, o tempo inteiro. Eu sei que ainda isso não acontece. Aí eu trago a pergunta que é o seguinte. A gente é aqui do Sul, né, e dizem, né, aqui dizem que é um dos lugares que mais territórios de terreiros tem, né? Onde eu moro exatamente, hoje estou, né, na localidade que é Viamão. Então dizem que aqui é maior que Salvador, que é Bahia, né? Só que quando tu olha para um lado e para o outro, tu vê que está todo mundo com as portas fechadas, né? A gente não pode dizer que é real isso, né, que é um dos maiores territórios de terreiros, né. Então, trazendo essa relação, como vocês veem os pesquisadores dentro das casas de terreiros? Como você vê esses estudantes vindo até vocês? Como é essa entrada na sua casa aí, né? Vocês fazem existe algum procedimento? As pessoas precisam conhecer primeiro, vivenciar o terreiro para pesquisar, porque eu vi vários trabalhos já de dentro da academia e algumas pessoas tiveram que fazer a imersão mesmo, de falar de nós, né? Como falar de nós com a gente, né? E não vivenciar. Eu queria saber como é que é aí em Roraima, como é que é a sua casa, se precisa ter a iniciação, e também trazendo como funciona porque é uma outra linguagem, né? Você falou que é de uma outra linhagem, né? O seu território. Então, para mim, é uma comum fala, mas já tem uma nova nomenclatura,
você já trouxe outras referências que eu sinto que é as mesmas que eu já vivenciei, mas numa outra roupagem, sabe? Eu não sei. Então, como é também aí, né? Será que é assim? Será que Maceraeva aí é igual aqui? Será que a referência que eu faço no PG aqui e urbano é a mesma referência do seu PG? Não sei, eu tenho essas curiosidades, assim. E como vocês veem esses pesquisadores adentrando as porteiras do terreiro? Gratidão. Desculpa assim se me alonguei demais. Estou adorando. Eu agradeço ao Sica, né, porque isso aí já é um amor velado, eu e Sica. Já estamos quase com o namoro passando para casamento, né, eu e Mestre Sica. Agradeço a fala do Mestre Sica e também agradeço a fala da Deise. Para começar, Deise, não dizem, é fato. O censo revelou que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem terreiros, maior que a Bahia. Ele tem mais terreiros que a Bahia. Mas também foi comprovado que é o grande senhor do preconceito. Verdade. Né? Aí você vê a disparidade que é o maior território de terreiros registrados pelo censo e, ao mesmo tempo, é onde tem maior número de discriminação religiosa, de intolerância religiosa. Aí a gente comunga com a resistência. Vamos lá, para a resistência. Quando a gente fala na nossa linguagem quimbundo, quingongo, é porque nos navios negreiros, quando vieram os nossos antepassados escravizados, vieram vários povos de aldeias diferentes. Mãe África, mas de lugares diferentes, com idiomas diferentes e seus sotaques próprios. É por isso que aí, no Rio Grande do Sul, vocês falam mais o Iorubá, né? Porque é o batuque. Apesar de que vem da nação cambida, né? Aí é um movimento diferenciado. Mas o entrar na casa, o reverenciamento aos orixás, aos enquices ou aos voduns é um só. Porque o respeito espiritual vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Né? Você reverencia o que você respeita. Então, o que vai mudar é a linguagem. O que vai mudar é o pronunciamento, mas o efeito espiritual é um só. Não é? Então, a reverência que eu vou ter no Angola, eu vou ter a mesma reverência no Queto, no Jeje, no Batuque, no Ijexá, né? No Omolocô, na Umbanda, que é mais brasileira, a referência é uma só. E como chegar na minha casa, é pegando o meu endereço. E fora de pegar o meu endereço, para você entrar no meu terreiro, na minha casa, tem que ser chamado. O orixá lhe chama, o inquice lhe chama, o vodum lhe chama. Aí, só que ele usa de várias formas diferentes para esse chamado. Começa como pesquisando a nossa casa, nos tornando amigos e depois um filho da casa, respeitador e divulgador de nossa religião, de nossa fé, de nossa crença e pedindo respeito, não tolerância, mas respeito. Espero ter respondido sua pergunta. Obrigada. E vocês aceitam filho de outro estado, mesmo longe? Olha, filho é filho. O estado só é a barriga que ele foi gerado, mas depois que ele nasce, ele faz parte do panteão dos orixás, dos inquices e dos vodum. Que bom. Realmente, eu acho que tem essa coisa do chamado mesmo, né, Tata? Eu acho que a própria ideia do Encontro de Saberes foi essas coincidências. Eu, particularmente, como tu sabes, tenho relação com a questão indígena. Fui para Roraima para estudar povos indígenas. E aquela mesma coisa que se fala que aqui no
Grande do Sul é um lugar que não tem, ou que não se tinha mais índios, tem muita gente que fala isso, ou que é um lugar europeu, né, que não tem quase influência afro-religiosa, e é justamente o contrário. Roraima também tem toda uma presença negra que é invisibilizada, né, negada. E eu sei que tu tens uma teoria interessante sobre isso, sobre a ideia de não haver quilombos em Roraima. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a presença negra em Roraima, a partir da tua experiência, que és um pioneiro que levou a nação de Angola para Roraima. E eu sei que tu tens um olhar muito especial sobre a questão negra em Roraima. Na verdade, eu vou até voltar, a gente fala da negatividade do Rio Grande do Sul contra o negro, mas a gente lembra que foi o negro que ajudou na Guerra do Paraguai, né? Foi o negro que ultrapassou para as guerras da Cisplatina, né? Exatamente. Eram os negros aí, escravizados, que foram para a guerra com a promessa da liberdade. E aí ficaram fixados aí no Rio Grande do Sul. Eu acho que é por isso que deve ter muito negro aí, né? Ainda sobra de guerra. Mas aí a gente entende que Roraima, ela tem um olhar diferenciado para as religiões, principalmente para as culturas. Nós somos um estado que foi colonizado por todas as regiões do Brasil, principalmente do Nordeste. Se você vier para cá, você vai encontrar a colônia maranhense, a colônia paraibana, a colônia do Rio Grande do Norte, a colônia pernambucana, e aí você desce um pouco, aí você encontra a colônia do Sul, ou seja, os gaúchos chamados, né? Que temos aqui uma grande nova querência aqui, onde os gaúchos se esbaldam no chimarrão e no boi rolete, eu acho que é assim, né? Boi rolete. Com um CTG gigante. E aí a gente entende como é a colonização do estado de Roraima num lugar que 70% do território é indígena, que são as reservas indígenas de Roraima, é 70% do território. Entendeu? Em área contínua. Né? Você vê aqui mesmo, eu estou na capital Boa Vista, mas aqui atrás do bairro que eu moro, passa a linha imaginária onde está o território indígena. E é centro da cidade. E aí você percebe que a cultura é indígena. Aí vem o Nordeste todo para colonizar o estado. Pega o indígena e vai jogando ele devagar para o lado, vai empurrando, que ele foi obrigado a pedir socorro para tomar conta da própria terra dele. E nós chegamos e ele já estava. E aí você chega aqui com a sua cultura negra, com a fala diferente, com o idioma diferente, com o movimento diferente, com o pensamento diferente, e você já esbarra na cultura ocidental, né, trazida com o nome de Bíblia, seja ela católica, seja ela evangélica, seja que lado for, com o nome de Bíblia, e diz assim: a lei do Senhor diz que não é assim. Aí vem o indígena e faz o quê com a gente? Se associa, porque ele também se sente minoria. Lá para trás, quando a gente fugia para os quilombos, eram os índios que davam guarida aos negros, porque o negro não conhecia a mata. Não é? Era um território diferenciado para ele. E o que ele fazia? O índio dava essa acolhida. Então eu vejo Roraima aqui como uma boa parceria dos indígenas. A minha única guerra era que a universidade só tratava de indígena, como se as outras culturas não existissem. Não, nós somos a favor, nós apoiamos a cultura indígena, mas também apoiamos as outras culturas que tem no nosso estado, porque ele foi colonizado por vários povos. Não existe uma determinada colônia que veio para cá e povoou isso aqui, não. Foi uma junção, uma miscigenação, misturou todo mundo e todo mundo veio para cá para construir esse estado, para defender o chamado território.
E aí a gente encontra essa acolhida na cultura indígena que, por muitas vezes, alguns rituais são parecidos com o nosso. Quando nós tratamos da pagelança, que é o nosso momento de cura, e eles têm um momento de cura, eles usam palhas, e nós também usamos roupa de palha. Então nós temos muita semelhança em algumas coisas. Então nós temos esse agregamento da cultura de matriz africana com a cultura indígena aqui no estado. Vivemos em comum. Ainda bem que temos um apoio, né? Verdade. Realmente há uma resistência ainda muito grande pela aceitação. Mas eu lembro de tu falar que também, eu acho que era Rondonópolis, que era um quilombo, algo do tipo, né? Que tu falava dessa importância dos maranhenses. Então, se diz que não tem quilombo, mas tu defendia a ideia de que há quilombo em Roraima, que há essa presença. Eu lembro de tu defenderes na outra aula que há essa presença, seria quase o equivalente à ideia de um quilombo também, que há uma presença muito grande. Eu não me recordo bem. Porque, na verdade, a gente... Isso. A gente entende, professor, que com essa colonização do território roraimense, quando a gente fala no Nordeste, o povo do Maranhão atravessou o Pará, veio para o Amazonas e do Amazonas para cá. Lembrando a gente que o Maranhão é um grande polo quilombola. Então, esse maranhense, esse remanescente quilombola veio habitar aqui o nosso estado, que tem a grande colônia maranhense, e com ele a cultura e a religião maranhense, que é uma derivação das matrizes africanas. Porque alguns estudos dizem que o terecô do Maranhão, ou seja, a religião professada do Maranhão no Codó, onde tem o tambor das crioulas, o terecô, ele é derivado da língua cambinda. Né? Os cambindas primeiro foram para o Maranhão para depois descer para o Rio Grande do Sul. Então, tanto que eles têm Leguá, né, que virou Légua, que é uma descendência do Bara, ou de Bará. Para você ver como a gente não está tão distante, né? Mesmo o Maranhão seja lá em cima e o Rio Grande do Sul lá embaixo, e Roraima no extremo norte do norte, nós estamos ligados através dos cambindas aqui no nosso estado, através da colônia maranhense, que são remanescentes quilombola. E nós temos o município de Rorainópolis, que é o primeiro polo de remanescentes quilombola, é onde tem mais maranhenses negros vindo com essa cultura do terecô maranhense, da raiz cambinda. Legal, Tata. Eu gostaria de chamar a atenção no sentido do que tu estavas falando, da importância também da universidade abrir esse espaço e também trazer mais a questão afro também. O José Jorge Carvalho, que é o professor idealizador desse projeto na UNB, ele achou muito interessante que no estado de Roraima, predominantemente indígena, o nosso primeiro curso do Encontro de Saberes, foram 4 mestres de matriz afro brasileira e só um xamã iecoana. Então foram 4 aulas de 4 nações diferentes. Foi a tua aula, a da mãe Vera, a da mãe Atilissá e da mãe Michele, cada uma de uma nação diferente. Era Michele. E o professor José dizia que incrível isso, porque a Roraima todo mundo vai pensar, vai ser só Encontro de Saberes sobre povos indígenas. E o nosso primeiro curso foi predominantemente, talvez para tentar correr atrás, né, do que já estava em atraso, assim, com relação a essa inserção, esses contatos cada vez mais da academia com o pensamento afro-brasileiro. Então a gente teve essa experiência que foi muito gratificante, né, em 2019, só para falar isso mesmo. Eu não sei se tu queres comentar alguma coisa, eu acho que a Michele quer falar, porque eu vi que ela apareceu ali. Não sei se tu queres fazer algum comentário, Michele. Quero dar boa noite. Boa noite. Bênção, Pai Tata. Abençoe, minha mãe. Benção, minha mãe. Que a mãe abençoe, Pai. Estou muito feliz. O senhor está no Encontro de Saberes mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez para trazer conhecimento para
os alunos e para os pesquisadores, e dizer que é muito importante essa participação para que as pessoas entendam que a gente pode sim chegar numa cidade onde não tenha religiosidade e cultuá-la, assim como o senhor chegou em 89 e mostrou para as pessoas que não precisa ter medo, tem que ter fé e seguir. Lhe dou os parabéns para o senhor ser a primeira comunidade de terreiro de Roraima e dizer que nós estamos juntos nessa. E e espero que brevemente Roraima possa ter muitas casas, aqui como temos no sul pelo censo, que as pessoas querem ser de religião, mas elas têm medo, que acabe esse medo, que as pessoas digam, eu sou quilombola, eu sou descendente, o brasileiro é negro, o Brasil é negro, e ter fé nos orixás e seguir adiante. É o que a gente precisa, e precisa de pessoas, mais pessoas como o senhor, para poder aí dar um discernimento maior na nossa religião em Roraima. Primeiro eu quero lhe agradecer, mãe, pela sua fala maravilhosa e dizer que meu juntó é Oxum, mas eu tenho essa cara de engraçadinho igual toda Oxum, mas a gente é brabo, né? Não somos o diabo louro, mas somos o diabo preto. Mas e dizer que a nossa luta aqui foi grande para a gente chegar até agora, para a gente manter o respeito. Eu volto a dizer, eu não quero tolerância, eu quero respeito, eu não quero que me tolere, eu quero que me respeite. E principalmente respeite minha cabeça e respeite minha religião. Mas o gostoso é que nessa luta a gente tem frutos, né? A gente pode dizer que a gente plantou a árvore e hoje a gente está aqui vendo o fruto nascer. Com a ajuda dos professores da universidade, o Pablo, o Américo, a gente conseguiu fazer esses encontros que para a gente é importantíssimo, é como se eu estivesse falando na ONU, como se eu estivesse falando para embaixadores de países diferenciados, porque cada aluno que está aqui, cada acadêmico que está nos escutando é um embaixador, porque vai levar a nossa fala mais adiante, seja por contrário do peso que ele quer, ou seja, para o nosso fiel, que é a balança. Mas que está levando a nossa informação e desmistificar, desconstruir o diabo que nos colocaram. Desconstruir as religiões de matriz africana de um povo sofrido, que tanto fez para construir esse Brasil que hoje nós vivemos, né? Se a gente for falar em questão política, aí a gente responde, culpados somos nós, quem votou fomos nós, né? Mas quando a gente fala em construção de vivência, de mundo para viver, o nosso Brasil ainda é bom demais. Lembrando que o negro faz parte da cadeia lá embaixo, não é lá em cima não, é lá embaixo. Ele é a construção, ele é o alicerce da cultura que nós temos hoje. E parafraseando Mãe Misteli, nós somos negros, todos somos negros. É verdade. E que tenhamos orgulho disso, que o indígena também tenha orgulho, todos tenhamos orgulho da nossa raiz. Tem um antropólogo. Porque não existe branco puro. Não existe. No Brasil. Tem um antropólogo conhecido, Eduardo Veras de Castro, que trabalha com povos indígenas. Ele tem um texto provocativo com relação a essa ideia de identidade de índio, quem é índio ou quem não é. E a frase dele é: no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. E a gente pode dizer o mesmo também dessa herança afro. Porque o Brasil foi construído sob um pano de fundo afro-indígena, que a nossa sociedade foi escrita como se a cultura afro-indígena fosse o papel no qual foi escrita a nossa história, a nossa civilização, entre aspas. Eu lembro quando eu fui a Porto Alegre, quando a gente foi a Porto Alegre, o Davi Copenau foi comigo e a gente conheceu o centro da cidade. Tem um prédio muito bonito do Santander Cultural, que é um prédio cultural do centro, que é um belo prédio. Eu lembro que tinha um Iecoera mais jovem, que tinha câmera, bateu foto, pediu para bater uma foto. Eu falei: Davi, tu quer que eu bata uma foto tua aí? Ele falou: não, porque esse prédio foi construído com o sangue e o sofrimento dos meus irmãos negros e eu não quero bater foto nesse prédio. E ele falou a mesma coisa quando ele foi no Parque da Baronesa, que era uma baronesa escravocrata de Pelotas. Ele falou: não quero fotos. Ele conheceu o museu, achou tudo muito estranho, o Museu da Baronesa, mas ele tinha essa fala muito contundente: olha, eu não quero contato
imagético com essa história arquitetônica que foi construída às custas do sangue e do suor e do sacrifício do povo negro. Né? Eu achei muito bonito isso, ele falou há 8 anos atrás, estou retomando aqui agora porque eu acho que é pertinente com o que a gente está falando. Inclusive o Museu da Baronesa fica a 5 minutos da minha casa de carro, né? E a minha bisavó... Isso é um convite? Paterna... Oi? Isso é um convite, Oi? ele está perguntando. Isso é um convite, é? É um convite, a minha casa está aberta para o senhor, a hora que o senhor quiser. Todo mundo quiser vir a Pelotas, estamos aqui. Casa de santo é casa de todos. Isso. Aí, então, mãe, quando a gente fala nessa união indígena negra, é real, é coração. A gente sente, nós os negros sentimos essa afinidade indígena. Até Sim. porque nossos terreiros, a maior parte, a gente faz os trabalhos médico-únicos com espíritos indígenas. Sim. Né? Hoje, nós mesmos no Candomblé chamamos a Casa dos Caboclos de aldeia, a aldeia do meu caboclo. Para você ver que nós ligamos os indígenas à nossa cultura. Sim. Nós trouxemos ele para nós, literalmente, nós incorporamos o povo indígena na cultura afro. Né? A transformar na cultura afro-brasileira, porque foi através dessa união que a gente conseguiu fazer o chamado candomblé. Essa união dos povos indígenas com os povos negros, para que a gente pudesse ter a resistência de hoje, né? A resistência é essa que os territórios nós estamos demarcando, o nosso espaço nós estamos tomando conta, e o indígena faz melhor do que a gente há muito mais tempo. É verdade. Inclusive, a minha parte de Umbanda, que eu trabalho na linha de caboclo, eu trabalho com o caboclo 7 flechas. E ele é da Falange Guarani. Ele é da Falange Guarani. Tá vendo? É índio. Índio, mas é essa ligação da gente com o povo indígena. Como é que se vê o povo indígena em relação ao Candomblé de Roraima? Parceria, união, fraternidade. E eu tenho muito relato de pessoas que são Iekuana, Makuxi, que procuram os pajés afros, os conhecedores de religiões afro para determinados rituais. Eu lembro de um amigo, Reinaldo Iekuana, que falava, não, eu levei a minha filha, agora tava meio sentindo mal, ele falou, eu levei num negro da Guiana, ele se referia assim, né? Ele tinha levado um sábio que estava fazendo... Ele chama Átide, que no Iekuana é os cantos, né? Ele tá fazendo o Átide nela, o Átide dele, lá, o canto dele. Então, eu acho que, além de tudo, Roraima, como todo o Brasil, né? A gente consegue presenciar esse contato afro-indígena de uma maneira muito especial. Essa troca de saberes que aconteceu desde o começo, né? O Nego Bispo fala isso, né? Os negros chegaram num outro país, com uma outra vegetação, eles tiveram que se comunicar com seus parentes, seus irmãos indígenas, para conhecer essas plantas, para reelaborar os seus rituais, né, para se reterritorializar e fazer do Brasil a sua terra também, né, uma nova África. Então eu acho que Roraima tem essa peculiaridade muito interessante. Agora eu acho que com os venezuelanos, né, talvez tenha, acho que também tem muita influência também, porque a matriz, as religiões afro também são importantes na Venezuela. Tem o pessoal da Guiana, tem os maranhenses. Isso. Com a colonização da Venezuela pela Espanha, ela abriu um espaço muito grande, porque a Espanha também colonizou Cuba, né? E houve esse intercâmbio de Cuba, dos cubanos, né, com a Venezuela. E aí os cubanos trouxeram a santeria. A santeria é um candomblé reconhecido em Cuba e na Venezuela. Que tem Oromila, como eles chamam, que é Oromilá, né? Tem Ochum, tem Cangô, mas tudo em língua espanhola, mas falado em língua urubá, com sotaque espanhol. É muito interessante. Quer dizer que você não vê a distância e nem uma parede que nos separa. Né? Nós estamos entrelaçados, independente de qual seja o idioma, qual seja a língua. No reverenciar, no deitar, no acolher, nós somos de religiões, de matrizes africanas.
nós somos detentores do conhecimento espiritual trazido e passado para nós pelos nossos ancestrais. Nos reconhecemos um olhando para o outro, nos reconhecemos na fé do outro, nos reconhecemos no poder, na força do outro espiritual. Poder espiritual. Não estamos falando em poder, dinheiro e poder político. Nós estamos falando em poder espiritual, do reverenciar, do gostar, do trazer para dentro de si e fazer com que o outro seja o seu outro hoje e você seja o seu outro amanhã. É essa junção, o olhar para dentro, o olhar para a família, que quando a gente absorve uma pessoa na casa da gente, que a gente chama de filho, ele se torna filho. É como se eu tivesse gerado ele no útero imaginário que eu não tenho, mas eu gerei ele saiu daqui, eu morro e choro por ele. Verdade. Pai, e uma coisa curiosa, falando da função aí que você está falando da Venezuela ali, aqui no Sul, a Umbanda e Quimbanda da Argentina e do Uruguai é a mesma do Brasil. Os brasileiros levaram para a Argentina e para o Uruguai. Os pontos são os mesmos, os caboclos são os mesmos. A então, diferença da gente, fronteiras. Mano, e eles sabem que isso é africanismo, que vem da África. A diferença da gente aqui para a Venezuela não tem Umbanda. Ela não tem Umbanda, até porque aqui o nosso estado é pequeno e não teve essa difusão tão grande da Umbanda. Pelo que eu lhe falei, a colonização daqui foi pelo Nordeste. Sim. Por grande maioria, o Maranhão. Então, você vai ver aqui muito o terecor do Maranhão. Sim. Aquele tambor, e eles rodam em volta de uma madeira no meio da casa que eles chamam de gume. Ou seja, é a força da casa. É como se fosse a ligação da terra com o céu. E ali você roda em volta porque é a grande força que a casa tem. Então a gente não está longe de ninguém, né? Roraima, ela também faz parte do cenário religioso de matriz africana. Ela faz parte dessa comunidade tradicional de povos indígenas. Né? Essa comunidade tradicional, a gente faz parte das comunidades tradicionais ribeirinhas, porque nós temos aqui, somos banhados pelo Rio Branco e atravessados aqui pelo Rio Mucajaí. Então nós temos todas as tradições. Povos extrativistas, porque nós temos o nosso pessoal aqui embaixo que cultua a seringa, que cultua o açaí, que cultua o buriti, a banana, a melancia, quer dizer, é uma união. Você só vai perceber a real situação de Roraima quando nós temos as conferências da igualdade racial. Que você vê esses povos juntos e o indígena dizer para nós, negro, temos que ficar unidos. Política pública para o nosso povo. Verdade. Aí você entende essa grande união. Sim, com certeza. Mas é lindo. A nossa religião é linda. Eu lhe agradeço. Não vou atrapalhar, porque tem mais pessoas que querem fazer perguntas e conversar. Foi um prazer. Tá? Sempre, mãe. Sempre é bom escutar sua voz. É um acalanto para os meus ouvidos. Infelizmente, vocês não se conheceram à época que a Michelle esteve em Boa Vista, porque tu estavas viajando, lembra? Eu estava na conferência, eu estava numa reunião da Renafro, né? Da Renafro, para que a gente procurasse política pública de saúde para o terreiro. E eu queria só deixar fazer um adendo rapidinho, que quando eu falei na Aquibanto, que é a Associação Nacional Cultural de Preservação do Patrimônio Banto, ela é formada quase 70% por associações indígenas, tá? Que legal. E ela é da Bahia. É da Bahia. Que bom que estamos fazendo mais conexões afro-indígenas aqui nesses nossos encontros. Tata, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem tempo ainda para mais uma pergunta? Dá para fazer mais? Tenho sim. Apesar de que o senhor me pegou de tardinho, tá me largando de noite. Mas pode falar. Não, eu vou te passar uma última pergunta aqui de um filho da mãe Michelle, o Júnior, que estava com a gente ontem na reunião do NEAB. Júnior Lagoa. Júnior. Ele colocou assim no chat, em relação ao candomblé de Roraima,
Houve alguma influência indígena na culinária de terreiro? Tem alguma diferença do candomblé da Bahia? Na verdade, não. Não há diferença, porque como nós somos raiz baiana, eu sou de Angola, nação Angola, do axé, da força Tumbajunsara, da raiz Tumbajunsara, onde a nossa sede principal é na Bahia. Meu sacerdote que me iniciou era baiano, né? Então a cultura ele trouxe. E aí, como a gente consegue passar de um para o outro, a mesma cultura trazida da mãe dele na Bahia, ele trouxe para nós, para quem está hoje aqui em Roraima. E não há influência porque o povo, principalmente de candomblé, ele já tem uma cultura própria. O orixá, nós já temos uma natureza, né? Nós já temos a própria tradição. Assim como a gente chegou, fez amizade com o indígena e ele não levou nada da nossa cultura. Então a gente tem a tradição própria, nós temos o nosso próprio movimento. Até em termos de panelas, as nossas panelas de barro são diferentes das panelas de barro deles. A gente tem até associar porque são bacanas de cozinhar, né? Mas nós temos uma panela exclusiva diferenciada para o povo de terreiro. Então não houve, pelo menos aqui, nas casas de candomblé que eu conheço, de Queto, de Nagô, de Umbanda, ele não tem nenhuma influência da cultura indígena local do nosso estado, daqui de Roraima, dentro das matrizes africanas. Específico mesmo, relativo ao orixá, relativo ao vodum, relativo ao enquice, porque lembrando que o conhecimento é oral, minha mãe passou no meu ouvido e eu passo no ouvido do meu filho. Obrigado, Tata. Sem palavras, muito bom te ouvir novamente, aprender contigo mais uma vez. O Júnior está te agradecendo aqui no chat. O papo está muito bom, mas eu acho que eu vou deixar tu descansar, que ontem já tivemos uma reunião bem longa, né? Quase 3 horas à noite. Apesar de muito agradável, mas foi boa, mas ao mesmo tempo cansativa. Então, te agradeço muito. Agradeço ao teu filho, Cícero Almeida, que está aqui, contribuiu também com comentários no chat. Eu não consegui ler os comentários, só li as perguntas. Agradecer aos demais, o mestre Sica também, muito bom, né, esse encontro. O mestre Sica eu conheci através de uma colega de graduação que trabalhou com ele. Aí a partir desse nosso contato também vocês se conheceram e já estão em vias de novos projetos conjuntos. Agradecer ao professor Júnior, a mãe Michele, ao professor Alfredo, a professora Priscila e todos os demais. E desejar uma boa noite a todos, né? Uma boa sexta-feira, com saúde, com muito axé, paz. E se quiseres fazer dizer as tuas últimas palavras antes de partir, Tata, fique à vontade. Mais uma vez eu quero agradecer aos acadêmicos, agradecer à Universidade Federal de Roraima por esse evento maravilhoso, que é essa inclusão, né? Uma inclusão brigada, pisoteada e sofrida pela gente, e ao senhor professor que, no momento de luz, abraçou essa causa. Esse momento de luz, agradeço a mãe Michele. É um momento de luz, abraçou essa causa e está aqui hoje trazendo a gente. Quando eu falo a gente, eu já falo por mim, por mãe Michele, por Vera Aparecida, por Iatilissá, pelo Sica, para mostrar e dizer para os acadêmicos que nós não queremos ser objeto de pesquisa. Nós queremos contar o que sabemos de tete a tete, não o que ele vai traduzir para o livro. Não nos interessa a tradução de livro. Nos interessa nos conhecer como nós somos. E como um bom candomblessista, como um bom senhor das comunidades de matriz africana, me despeço pedindo a Olorum, a Oxalá, a Lembá, a Zambi, que nos dê uma boa noite e que nos guarde sempre com a prosperidade. Lembá, Lembá de lei. Lembra de Canamuná, veio o dia, lembra de lei. Lembra de Canamuná,
Lá vem o dia, ai, ai. Axé pra todo mundo. Gunzos e mais gunzos, forças e mais forças. Muito axé. Axé. Boa Muito noite. obrigado, Tata. Axé, boa noite. Agora. Boa noite. Eu Tá acho bom, que o bom do encontro de saberes, essas relações de pesquisa, quando são verdadeiras, relações de troca de saberes, elas têm como fundamento uma amizade, né? E eu acho que o encontro de saberes é uma possibilidade de criar amizades verdadeiras, aproximar pessoas, criar relações. E esse curso está fazendo isso com pessoas de vários lugares do Brasil, até de fora do Brasil. Então, sou muito grato, porque cada encontro desse tem feito da minha quarentena um pouco melhor, menos difícil, menos sofrida. Sabendo que a gente está podendo confluir com pessoas tão legais, conhecer pessoas novas e reforçar laços de amizade que já tínhamos também antes, construindo também outros novos. Muito obrigado a todos também. Uma boa noite, pessoal. Até terça. Uma boa noite, Com o mestre Sica. Estaremos aqui na terça-feira com o grande mestre Sica. Vamos estar aqui para dar um abraço aqui virtual no Dali, Sica. mestre Sica. Vamos Estaremos conectar aqui, o horário com do Rio Grande do Sul certeza. novamente. É Roraima e o Sul se encontrando aqui na telinha. Exatamente. É verdade. Grande abraço a todos. Um abraço, boa Tudo de bom. noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Beijos a todos.